Pois bem, aí vocês estão vendo aí o continente americano, aí tem aqui uma interligação com a África, aí tem aqui uma interligação também com a Europa. Se eu avançar mais aqui para leste, a gente vai ver aqui a Ásia, baixar um pouquinho aqui mais ao sul, a gente vai encontrar a Oceania, né? Aí você vai ver também que a Oceania, a Ásia está conectada também com a América, tá vendo? Ó? O mundo não tem esse formato esférico, né? Então você vai ver que vão ter listras aí, essas listazinhas, essas linhas, listas não, essas linhas, elas estão conectando um continente a outro, estão vendo aí? Alguém sabe me dizer, adivinha aí o que, é que significa essas linhas coloridas? Mirelle tá tentando entrar? Não tenho noção. Não? Faço ideia. Professora, Oi? a Anabelle disse que já tentou entrar, mas não conseguiu, não, eu acho. Não conseguiu, não? Vixe. E ela não aparece aqui para mim, de jeito nenhum, para entrar. Não sei se o problema é no celular dela, se ela precisa atualizar o aplicativo. Não sei. Mas aqui não está aparecendo, nem ela, nem a Ana Beatriz. Minha também disse que já tentou. Hã? Quê? Minha também disse que já tentou. E também não está conseguindo, né? Pois é. Elas duas não aparecem para mim aqui, para que eu adicione elas. Deve ser algum problema com o aplicativo delas. Diga aí, veja se elas conseguem atualizar o aplicativo, certo? Sim, eu disse que essas linhas aqui que ligam, estão ligando aqui, na verdade, né? Um continente a outro, ou dentro de um continente está interligando uma área a outra, uma região a outra, dentro de um continente. Essas linhas, elas têm a ver com tecnologia. Eu disse que tinha a ver com tecnologia. Então, vocês imaginam o que seja? Ninguém imagina, ninguém tem nenhuma ideia do que sejam essas linhas aqui, ó. Tá, É aquele cabo que é por debaixo d'água que gera a internet. Você tá vendo aí em algum canto, né? Já viu, já pegou. Pronto. Isso aqui, cada linha dessa, cada pontinho desse, são cabos submarinos de fibra óptica. São cabos que permitem com que você, sei lá, ligue, faça uma ligação, fale com alguém, sei lá, em Madagascar. É o que permite com que você fale com alguém que está na Alemanha, é o que permite com que você fale com acesse um site chinês, ou então que você, sei lá, faça uma transação comercial com alguém do Japão, ou então que você se conecte aí com alguém dos Estados Unidos. Esses cabos aí são chamados de cabos submarinos de fibra óptica. Sabiam que 99% da internet, 99%, olha, é muita coisa, 99% da internet que a gente tem acesso, ela chega para a gente através desses cabos. Essa conexão que existe entre um continente e outro, essas conexões aí transoceânicas, 99% delas são feitas através de cabos de fibra óptica. Muita gente pensa que a internet que a gente tem acesso é uma internet que chega através dos satélites, né? Satélites que orbitam a Terra. Porque cada satélite, ele emite ali informações, né? Existem antenas receptoras que recebem as informações dos satélites que estão orbitando a Terra, e esses satélites, eles também permitem com que a internet funcione, sendo que apenas 1% dos sinais de internet vem desses satélites. Eu estou falando dessa comunicação transoceânica, né, entre um oceano e outro. Tipo, locais que estão entre um oceano e outro, apenas 1% da internet que a gente tem acesso vem desses satélites. E 99% são desses cabos de fibra óptica. Esses cabos, eles não são cabos simples, tipo assim, eles são bem reforçados. Basicamente, o diâmetro dele é uma palma de uma mão. Eles são bem grossos, são bem equipados para sobreviver há muito tempo, né? Porque eles passam por baixo do oceano, né? Vai interligando ali uma área a outra, dentro de um continente ou entre um continente e outro. Então, assim, toda uma logística, toda uma aparamentação, não sei nem se existe essa palavra que estou usando, todo um conjunto de aparelhos que fazem com que a gente tenha acesso à internet. Por exemplo, essa aula que está acontecendo agora, essa é uma aula remota. Essa aula remota, ela é remota por quê? Cada um de vocês está em um local diferente, né? Eu pressuponho que sim. Cada um deve estar dentro da sua casa, ou na casa de um parente, ou de um amigo. E eu estou aqui na minha casa. Vocês estão me escutando, vocês estão me vendo porque eu liguei a câmera. Devo ser a única pessoa que ligou a câmera, talvez. Mas, enfim, liguei a câmera, vocês estão me vendo e estão me escutando. O que é que permite com que isso aconteça? É o quê?
A internet. A internet. Ok, perfeito. Nós vivemos num mundo que esse mundo ele é permeado pela tecnologia. Vocês fazem noção de que vocês nasceram na... Vocês são da era digital, né? Todos vocês. Vocês nasceram aqui no século XXI, não é isso? Todos? Sim. São do século XXI, ok. Então, vocês já são de uma geração que a gente chama de uma geração digital. Vocês nasceram nesse mundo já de muita tecnologia digital, permeado pelas redes digitais. E o nome do capítulo que a gente está vendo agora é um capítulo que se chama A Era das Redes. A gente vive na Era das Redes. E o que seriam essas redes, Ana Beatriz? Redes que redes? Redes digitais, mas essas redes digitais, elas só funcionam através de materiais que são digitais? Para que as redes digitais funcionem, só existem equipamentos digitais? Eita. Creio que não. Para que as redes digitais, esse mundo que a gente vive aí, permeado pela informação, pela comunicação, esse mundo interconectado que a gente vive, da globalização contemporânea, esse mundo, ele é um mundo que só existe através dessa conexão aí digital, ou existem também ferramentas, materiais que suportam essa conexão? Acho que também existem ferramentas. Existem, né? Por exemplo, os cabos submarinos de fibra óptica, os satélites, os computadores, tudo isso, as antenas receptoras de sinais de satélites que orbitam a Terra, tudo isso são materiais, é algo material, é algo palpável, é algo que a gente toca, são coisas materiais, mas que, na verdade, o grande conteúdo que existe, a grande quantidade de informações, de comunicação, de transferência de capital, é claro que é um conteúdo imaterial. A gente consegue perceber que a gente vive numa época que é uma época da globalização contemporânea. Nessa globalização contemporânea, grande parte dos fluxos que existem são fluxos imateriais. Tipo, como é que funciona a Bolsa de Valores? As pessoas precisam trazer dinheiro para a Bolsa de Valores, dinheiro físico, para eu investir em uma empresa, ou eu consigo investir em uma empresa em casa, através do dinheiro virtual? Pode investir através de transferência bancária, Bitcoin. Da minha casa, né? Basicamente, as bolsas de valores, elas funcionam através do dinheiro invisível, o dinheiro que a gente não vê, a gente não pega, não é isso? Elas funcionam assim. Mas, e outra coisa, isso serve para a bolsa de valores, isso serve para uma compra na internet que a gente realiza, a gente também utiliza um dinheiro ali invisível, tipo assim, grande parte das compras que são realizadas na internet são compras feitas através de cartões de crédito. Você vê o dinheiro do cartão de crédito, você pega ali no dinheiro do cartão de crédito? Não. Mas ele existe, mas aquele dinheiro ali, ele existe. Então, isso vale para uma compra, isso vale para uma compra física também, tipo assim, eu vou comprar numa loja física, isso vale também. Grande parte da logística de dinheiro, de capitais que a gente tem hoje, é uma logística imaterial. A gente usa muito mais o dinheiro hoje em dia, isso é crescente, muito mais o dinheiro ali invisível do que o dinheiro físico mesmo, a moeda na minha mão, o papel ali na minha mão, certo? E, tipo, grande parte das relações que existem hoje em dia são relações que se baseiam através de redes digitais. Então, percebam como a gente realmente vive aí interconectado. A gente vive interconectado através das redes digitais. As redes digitais, como, por exemplo, a internet, que faz com que essa aula exista, que faz com que aqueles outros exemplos que eu mencionei ocorram, certo? Outra coisa, a gente vive um momento que a gente chama de globalização contemporânea. Por que, Ana Beatriz, você está falando de globalização? É importante para entender a era das redes. A gente vive num período que a gente chama de globalização contemporânea. Por quê? Porque é a globalização mais recente. A globalização é o quê? É um fenômeno que demarca uma interconexão entre os povos do mundo, certo? A gente vive interconectado, mas existe uma interdependência entre os povos do mundo, né? Nós vivemos cada vez mais conectados uns aos outros. Conectados, hoje em dia, a gente vive mais conectado por causa das redes. Hoje, a gente vive mais conectado por causa das redes. E essas redes, de certa forma, elas melhoraram a nossa comunicação, mas também houveram avanços em outros setores, como no setor de transportes. Hoje em dia, você consegue fazer uma viagem de avião de um país para o outro, dentro de um continente ou entre um continente e outro, de forma mais rápida, porque houveram ali melhorias significativas também nos meios de transporte. Tudo isso é graças a quê? Ao nosso momento atual que a gente vive da globalização.
que é uma globalização onde permeada pelas redes. Sendo que se vocês pararem para pensar, a globalização ela é um fenômeno de interconexão entre os povos, mas não só os povos, como empresas, os países, né, governos de países. Ela é uma interconexão cultural também, a gente consegue conhecer a cultura do outro, ela é uma interconexão também do ponto de vista da migração de pessoas e tudo mais. Mas a globalização ela não é um fenômeno recente. É esse momento que a gente vive, eu chamo de globalização contemporânea, porque é o momento mais recente da globalização. Mas a globalização, o fenômeno globalização, né, é um fenômeno bem antigo. Já a gente diz que a globalização surgiu com as grandes navegações, entre os séculos XV e XVI. Lembram? Quando Portugal, Espanha, Países Baixos, que é a Holanda, França, depois Inglaterra, eles começaram a se lançar ao alto mar em busca de rotas comerciais para se chegar às Índias. E também em busca de matérias-primas, de territórios, porque entre os séculos XV e XVI a gente vivia a primeira fase do capitalismo, que era o capitalismo mercantilista, ou o capitalismo comercial. E naquele momento, o que importava era você deter muito ouro e prata, naquele momento ali, entre os séculos XV e XVI. E existia essa busca por território justamente por causa disso. Então, a gente disse que o mundo começou a se interconectar, a estar cada vez mais conectado com as grandes navegações, porque houve ali uma conexão entre a Europa aqui, ó, entre a Europa e a América, né? Houve aí a invasão da América, onde países, potências europeias, Portugal e Espanha, houveram uma divisão ali do continente americano, passaram a colonizar, passaram a explorar o continente e tudo mais. Houve uma conexão também com a África, né, com o processo de escravização dos povos africanos, trazidos de forma forçada para a América, enfim, para trabalhar nas colônias. Estou fazendo um resumão. A gente diz que a globalização, esse momento aí onde os povos começaram a se conectar cada vez mais, surgiu com as grandes navegações, justamente pelo fato de que houve uma maior conexão agora entre vários continentes. Europa, América, África, foi também aqui através da conexão também entre a Europa e essa região aqui das Índias, né, o comércio das especiarias nas Índias, que é na Ásia. Enfim, isso começou aí entre os séculos XV e XVI com as grandes navegações. Então, a globalização clássica, original, ela surgiu entre os séculos XV e XVI, com as grandes navegações. Mas a globalização que a gente vive hoje é uma globalização contemporânea. Contemporânea é algo recente, né? Novo. A globalização contemporânea, ela começou quando, Ana Beatriz? No final do século XX. No final do século XX, ou seja, o século XX que começou em 1901 e foi até o ano 2000. A globalização que a gente vive hoje é uma globalização recente, por isso que a gente chama de globalização, é uma fase recente, né? É uma fase que a gente chama de contemporânea. Teria começado com a terceira fase da Revolução Industrial. Vocês já estudaram a Revolução Industrial? Já, né? Eu já. Já estudamos. Pois bem, a Revolução Industrial ela tem 3 fases, né? 3 etapas, a gente chama. Ela existem 3 revoluções industriais. A primeira revolução começou no século XVIII, meados do século XVIII, foi até meados do século XIX. Aí a segunda revolução industrial, que é a revolução do petróleo, da eletricidade, ela começa na metade do século XIX e vai até mais ou menos metade do século XX, a segunda. E a terceira revolução industrial, que é a gente chama ela de revolução, no livro vai estar escrito assim, revolução técnico-científica, que é a revolução que tem seu núcleo na informática. A terceira revolução industrial, ela começou mais ou menos na metade do século passado, por volta de 1950 a 1970, certo? E a terceira revolução industrial, ela é a revolução do momento atual da globalização. Então, imagine, quando a gente fala em globalização contemporânea, eu estou falando dessa globalização, desse mundo interconectado cada vez mais, mas esse mundo está interconectado por quê, Ana Beatriz? Porque houve uma terceira revolução industrial, e o núcleo dessa terceira revolução industrial é a informática. Essa informática, ela tem como base o quê? As indústrias de software de computadores, as indústrias de telecomunicações em massa. Indústrias que estão o tempo todo conectadas através de redes digitais, principalmente a internet, ok? Então, essa terceira revolução industrial, ela é chamada de revolução técnico-científica, ou também chamada de revolução técnico-científica e informacional,
certo? É uma revolução permeada principalmente pela informática. O núcleo da terceira revolução industrial é a informática. Informática, a robótica, mas principalmente a informática, certo? Então, essa terceira fase da revolução industrial, ela vai criar aí cada vez mais novos produtos que fazem com que a gente se conecte cada vez mais. E é por isso que a gente diz que vai nascer uma nova fase da globalização, que é a globalização contemporânea. A globalização é o fenômeno de interdependência entre os povos. É um fenômeno que diz assim, ó, o mundo está cada vez mais conectado. Mas essa globalização contemporânea, que faz com que a gente se conecte cada vez mais, eu posso fazer agora uma transação comercial com um ucraniano aqui, ó, nessa parte leste aqui da Europa. Posso fazer uma transação comercial agora. O que é que me permite com que isso aconteça? Não é a internet? Não é a informática? Isso aí, informática, essa internet, elas são inovações de quê? Da terceira revolução industrial. Tá entendendo? A terceira revolução industrial, ela surgiu como um núcleo na informática, surgiram computadores, surgiu uma internet cada vez mais veloz, armazenamento de dados, processamento de dados cada vez mais velozes. Tudo isso fez com que a gente se conectasse cada vez mais. E é por isso que a gente diz que com a terceira fase da revolução vai existir uma nova globalização, digamos assim, né? Uma nova fase da globalização, que é a globalização contemporânea. Então, não tem como você entender o momento que a gente vive hoje, esse momento cada vez mais interconectado entre todos os povos do mundo, empresas, bolsas de valores, indústrias. Vamos falar de indústria já já. Mas a gente não tem como entender esse momento que a gente vive hoje, dessa globalização contemporânea, se a gente não compreende que a globalização contemporânea ela é consequência da terceira fase da Revolução Industrial, que tem seu núcleo na informática, certo? Tem que entender isso aí. Então, a terceira fase da Revolução Industrial, a revolução aí técnico-científica ou técnico-científica informacional, como um geógrafo brasileiro chama muito, que é o Milton Santos. Essa revolução, ela fez com que surgisse ali diversos produtos, diversas ferramentas que promoveu uma maior conexão entre todos os povos do mundo, entre todos os países, entre todos os continentes. Então, a gente vive muito mais conectado do que no passado. E essa conexão maior a gente chama de globalização contemporânea, é o momento atual. Tem alguém falando comigo, deixa eu ver quem é. Ok, Mirelle, entendi. Pois bem, se entenderam isso aí, então tá ótimo. No livro de vocês tem dizendo o seguinte, que no final do século XX, o que é que vai acontecer? O século XX começou em 1901, foi até 2000, né? Então, próximo da gente. No final do século XX, vai começar essa globalização contemporânea, vai dizer que os cabos de fibra óptica, esses cabos aqui, ó, essas linhazinhas, que são os cabos submarinos, eles vão começar a atingir todos os continentes do mundo, vão ser mandados de um local para outro, para que haja essa maior conexão que a gente tem hoje. Isso começou no final do século XX, né? Essa demanda maior aí de cabos de submarinos. Ok, então a gente tem todo um suporte que é físico, existe um suporte físico, as redes digitais, elas funcionam porque existe um suporte físico. O que é o suporte físico, Ana Beatriz? O suporte físico são os cabos submarinos, são os computadores, são os satélites, são as antenas receptoras de sinais de satélites. Para que o satélite ele mande informação, é necessário que aqui na Terra, na superfície, haja uma antena receptora desse sinal. Então, existe todo um suporte físico, que é isso aí que eu estava citando agora, para que a gente se conecte, para que vocês assistam essa minha aula agora. Tá entendendo? Mas perceba que grande parte dos fluxos que existem hoje em dia, fluxo de informação, de capital, de serviço, grande parte dos fluxos que existem hoje em dia são fluxos que se dão em um contexto imaterial. Imaterial. Tá entendendo? Tipo, a gente tem eu falei do cartão de crédito, eu falei das compras que a gente faz online, eu falei das bolsas de valores, eu posso investir em qualquer empresa que eu quiser agora, né? Sendo que eu tenho que ter todo o conhecimento para isso, mas enfim, mas eu posso fazer isso através de um clique, através de um cadastro, e tudo isso se dá principalmente através das redes digitais. Então, nós vivemos na era das redes, mas vocês, principalmente, nasceram na era das redes. Eu não nasci na era das redes. Eu, Ana Beatriz. Infelizmente. Pipoca, mulher. Começou a pipoca atrapalhar a minha aula. Mulher, fica aí, mulher. Você não já andou leite 5 horas? Pipoca tá querendo ser protagonista. Vocês estão entendendo, né? Que passa especial. Ela quer uma. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu prosseguir aqui. Existe
as ferramentas, mas grande parte dos fluxos que existem nessa globalização contemporânea são fluxos imateriais, seja de dinheiro, seja de comunicação, seja de serviços, grande parte são imateriais. Ok, deixa-me ver aqui o que é que falta mais. Essa revolução técnico-científica, que é a terceira fase da Revolução Industrial, ela promoveu mudanças significativas, principalmente em 2 setores, que são o setor de telecomunicações, a terceira fase da Revolução Industrial, né? Ela que começou agora no metade, mais ou menos, do século XX. Essa terceira fase promoveu mudanças nas telecomunicações, fez com que a gente se comunicasse cada vez mais, é o que permite com que essa aula exista, já falei mais de milhões de vezes, mas isso tem que ficar na cabeça de vocês. Telecomunicações e transportes, né? No livro do 9º ano faz até uma comparação, né? Uma viagem que era feita antigamente, de tal parte do Brasil para tal parte dos Estados Unidos, levava não sei quantos dias para acontecer, uma viagem de avião. E hoje em dia, essa mesma viagem ela é feita em tantas horas, né? Por quê? Porque houve, sim, com a terceira fase da Revolução Industrial, também mudanças nos setores de transporte. Houveram melhorias nos setores de transporte, que permite com que haja uma maior circulação mais rápida, tanto de pessoas, de passageiros, quanto de mercadoria, né? De um local para outro, de um continente para o outro, ou dentro de um continente, ou dentro de uma região, enfim. Então, eu destaco aí 2 setores que mudaram muito, né, significativamente após a terceira fase da Revolução Industrial, que é o setor de telecomunicações e o setor de transportes. Vai falar muito isso no livro de vocês, por isso que eu estou mastigando. Então, a gente vai ver que vão surgir novos aparelhos, né? Com a terceira fase da Revolução, com a Revolução Técnico-Científica ou Técnico-Científico-Informacional, vão surgir diversos aparelhos que fazem com que a gente se conecte cada vez mais nessa globalização contemporânea. Que aparelhos são esses, Ana Beatriz? Computadores, laptops, iPads, tablets, smartphones, que mais? Diversos softwares que dá para a gente fazer o que quiser no computador, no laptop, que mais? Enfim, cita esses aqui, né? Diga aí outros aparelhos tecnológicos que a gente tem acesso, que vocês têm acesso. Falei tudo? Aqueles jogos. Acho que foi tudo. Aparelhos de jogos, tudo isso faz com que são instrumentos de inovações da revolução técnico-científica informacional, que é a nossa revolução atual, que a gente vive ela ainda. Na verdade, quando vocês estiverem fazendo a terceira série do ensino médio, vocês vão ver que o livro do 3º ano, ele diz que existe uma 4ª revolução industrial. Mas isso não é um consenso ainda, não há um consenso de que a gente está vivendo uma 4ª fase. Seria uma fase da tecnologia, da inteligência artificial. A gente estaria vivendo já essa fase aí, que seria a 4ª fase da revolução. Mas, por enquanto, o livro de vocês, ele vai até a terceira fase, que a gente está vivendo essa terceira fase. Não existe ainda um consenso entre todos os geógrafos e todas as pessoas que estudam de que a gente estaria vivendo a 4ª fase da revolução. Mas, se existir, ela seria essa fase da inteligência artificial. Enfim. Eu já coloco a inteligência artificial na terceira fase da revolução, mas tem gente que gosta de separar. Que é, Pipoca? Fica aí, mulher, você andou de mal. Que diabo de fogo é esse, mulher? Tá aqui me encarando, viu? Um olhar de reprovação. Não olha essa cara pra mim, viu? Oxi. Aí, sim, para terminar essa primeira parte. As indústrias de ponta de hoje que a gente tem são indústrias... E o que seria uma indústria de ponta, Ana Beatriz? Indústria de ponta seria aquela bem equipada, que investe muito em ciência, em tecnologia, em pesquisa, enfim. A gente vai ver que as indústrias de ponta, hoje em dia, grande parte delas são indústrias que pertencem aos países desenvolvidos. Isso não é uma coisa que vocês não desconheçam, né? Acho que vocês já viram isso desde o 9º ano. As grandes indústrias que a gente tem hoje em dia, indústrias de tecnologia, são indústrias que têm a sua origem em países desenvolvidos. Porém, entretanto, a gente sabe que essas empresas são empresas que estão instaladas, têm plantas industriais, têm fábricas industriais em várias partes do mundo. Isso a gente vai ver que faz parte do meio técnico-científico que a gente vive hoje. Existe uma multinacionais, né? Que chama? As multinacionais. E hoje em dia a gente nem chama mais elas de multinacionais. A gente chama elas de transnacionais, né? Transnacionais, isso. Porque quando a gente diz que uma empresa é multinacional, dá a ideia de que essa empresa ela pertence a vários países. E não, ela não pertence a vários países. Ela tem um país de origem
e nesse país de origem, geralmente, é onde vai ficar a sua matriz administrativa, de onde saem as principais decisões. Hoje em dia, a gente chama essas empresas não mais de multinacionais, chama de transnacionais. Por que transnacionais? Porque o seu espaço produtivo transcende o espaço nacional. E o que quer dizer transcender, Ana Beatriz? Porque a produção dessas empresas, elas vão além do seu espaço nacional. Tipo assim, elas estão instaladas... Ultrapassa. Vai além. Elas transcendem. Por isso que a gente chama elas de transnacionais agora, e não multinacionais. Multi dava uma ideia, assim, muito... essa empresa, ela pertence a vários países. E não, ela não pertence a vários países. Ela faz parte ali de um país, né? Ela tem um país de origem. Pois bem, as indústrias de ponta, grande parte delas são de países desenvolvidos, e a gente vai ver que essas indústrias de ponta são indústrias que existe toda uma logística para que elas funcionem. Elas estão espalhadas pelo mundo? Sim, estão espalhadas pelo mundo. Mas, se vocês prestarem atenção, são indústrias que elas ficam caçando uma mão de obra qualificada em várias partes do mundo, né? Elas ficam caçando ali a mão de obra qualificada. E outra característica delas é que os seus centros de pesquisa, as universidades, enfim, os grandes laboratórios delas ficam localizados no seu país de origem ou em países desenvolvidos. A gente vai ver que grande parte, o livro de vocês está destacando isso aqui, vocês vão ver quando tiverem acesso a ele. Vocês vão ver, ó, centros de pesquisa que geralmente se dedica para melhorar um produto ou então para criar um produto novo nessa área aí de tecnologia de ponta. Geralmente, esses centros de pesquisa, de inovação, de desenvolvimento se localizam em países também desenvolvidos. No país dela ou em outros países desenvolvidos. E ela fica caçando essa mão de obra, essas mão de obras que são muito especializadas. Tipo assim, pessoas que têm um nível superior, né, que têm uma especialização na área específica, enfim. Mirelle está me perguntando aqui, vai ter aqueles 10 minutos? Vai não, Mirelle, vai ter 5 minutos. Vai acabar essa aula em 1 minuto e 13 segundos, está me dizendo aqui. Vai acabar já já. A gente vai ter 5 minutos. Depois de 5 minutos, eu já coloco o link para a segunda aula. Certo? Vão ser só 5 minutos agora. Porque vocês vão ter 5 aulas hoje. Quer dizer, vai ser assim até semana que vem. 5 aulas. Com intervalo de 5 minutos. E, pois bem, é isso, né? As empresas que lideram a inovação investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Isso a gente sabe. Para que uma empresa ela cresça, ela precisa investir em pesquisa e desenvolvimento. Inovação de produtos, ou melhoramento de produtos, né, aperfeiçoamento de produtos. E para isso, o que é que elas fazem? Elas caçam a mão de obra qualificada, elas se aproveitam de países onde a mão de obra é muito barata, muitas vezes para se instalar ali, visando isso, ou então, que são as transnacionais, né? Ou então elas podem também se aproveitar de uma localização, determinada localização. Vou se instalar aqui no litoral do Brasil porque tem portos para eu escoar meus produtos de forma mais rápida. Eu vou me instalar aqui na região do Pará, porque eu preciso de minério de ferro para produzir meu produto. Então, lá tem muito matéria-prima, né, para isso. Eu estou precisando de, deixa eu ver,